Boa noite, gente. Olha só, bem-vindos à Foto Ativa. Quem está vendo pela primeira vez, quem não está também seja bem-vindo. Sempre. E assim, a gente está fazendo mais portas abertas, dessa vez para receber o Ciro, um amigo querido, que está apresentando esse trabalho que foi resultado do Marco Ferrinho de Fotografia ainda de 2015, que era para acontecer em 2016, mas que aconteceu apenas agora em 2017. Coisas do fora Temer, né? E aí resultou nesse tabloide, que é o Pequeno Rota do Insuspeitável, que ele veio aqui para compartilhar um pouco do processo dele. E acho que é isso. A Foto Ativa é uma associação sem fins lucrativos para quem, enfim, acompanha pelo Facebook, acompanha pelo Twitter, contribuam com as programações que estão acontecendo sempre, né? O bar e a loja estão abertos, então para quem quiser tomar aquela cerveja mesmo no frio, fica à vontade, quem vai ficar no caixa sou eu. É isso. Bem-vindo. Obrigado. Será que eu posso falar tomando uma cerveja? Quem vai dizer tu? Uai, traz uma pra mim. Oi, gente, boa noite. Fico muito feliz pela presença de vocês aqui. Primeiramente, queria convidar... vocês já estão com ele em mãos aqui? Ah, tá. Quem ainda não tiver pegado o livro pode ficar à vontade aqui. Certo? Você pegou? Já. Ah, tá. Obrigado. Fazer o jabá da Serpa, né, para final. Gente, eu não vou fazer assim uma fala muito linear de me apresentar e falar de uma maneira cronológica sobre esse trabalho, mas eu acho que tudo isso vai aparecer na nossa conversa, nas perguntas que vocês me fizerem. Então, eu gostaria apenas de passar alguns poucos slides, antes da gente ter uma conversa que vai ser voltada propriamente para o que cada um aqui tem em mãos. Então a gente vai fazer como se fosse uma visita guiada a uma exposição, porém vai ser uma visita guiada a um livro, e a gente vai percorrer juntos as páginas desse livro. E eu acho que nesse processo de percorrer as páginas, eu vou acabar dizendo... Só um instantinho aqui. Oi, Índio, você precisa... Cheguei. Precisa dar grana lá? Deixa eu voltar. Eu posso pedir para vocês trocarem de lugar e o Índio ficar aqui do meu lado? Oi, gente, esse aqui é o Alexandre, conhecido também como Joker Índio, um poeta, artista, e que a gente é amigo já desde 2011. E bom, o Índio foi meu assistente durante esse trabalho, mas vai chegar a hora de eu falar sobre isso. Mas aí, voltando ao que eu estava dizendo, vou passar aqui alguns poucos slides que eles vão dar assim, uma base para uma explicação desse trabalho, e depois a gente percorre juntos aqui dentro, e várias dúvidas que surgirem a gente vai resolvendo a partir daqui. Bom, primeiramente, antes de falar do trabalho propriamente dito, eu queria falar um pouco de algumas influências que eu tive para fazer esse trabalho. Então, eu vou começar por aqui.
Testando. Aí, ó, você ficou na... Quer testar mais alguma coisa? Bom, aqui são algumas pessoas, duas delas eu conheço pessoalmente, duas não. Aliás, 4 delas eu não conheço, mas de alguma maneira conheço o trabalho e são pessoas que me influenciaram esteticamente, conceitualmente na elaboração desse trabalho aqui. O primeiro lá em cima no canto é o Luiz Braga, fotógrafo, artista aqui de Belém, que tem um trabalho muito significativo que envolve uma certa paisagem urbana e humana aqui em Belém, e foi um artista que, quando eu conheci o trabalho dele em 2010, eu passei a fotografar em cor. Antes de conhecer o trabalho do Luiz Braga, durante o ano de 2010, eu só fotografava em preto e branco, eu sonhava com os grandes fotógrafos do preto e branco, eu queria ser um deles. E a partir do conhecimento que eu tive do trabalho do Luiz Braga, eu passo a fotografar em cor. Uma outra influência, eu acho que muito grande que eu tive, né, a partir da obra dele, é também uma fotografia que ela é feita de maneira mais lenta. Lenta não do ponto de vista técnico da velocidade do obturador, mas uma fotografia que ela não é um flagrante, mas que a presença do fotógrafo é notada pela a troca que existe entre o fotógrafo e o fotografado. Bom, segundo lugar ali em cima, né, escondendo o rosto com essa risada, é a Paula Sampaio, que é também aqui de Belém. E eu sei que o trabalho dela me influenciou na medida em que eu organizo esse trabalho aqui, a gente vai falar sobre isso, a partir de uma rota. Uma pequena rota, diferentemente da Paula, que trabalha com uma rota que, né, corta boa parte do Brasil. Eu trabalho com uma pequena rota, mas a ideia de se fotografar numa rota vem do trabalho da Paula. Pessoal, essa não é uma fala no estilo TEDx, TED Talk, que é toda formatadinha. Não, é uma fala, sabe, completamente, né, aberta, né, ao imprevisto. Mas então voltando, né, falei da Paula, ali na extrema direita, na parte superior, um artista de Belém, que é a Bárbara Wagner. Elas, né, a Paula e a Bárbara eu conheço pessoalmente, e a Bárbara, ela teve uma influência recente sobre o meu trabalho, na medida em que o que ela tem feito como artista destaca uma pesquisa sobre o corpo, né, o que ela chama de o corpo popular, pela fotografia. Então, eu fui descobrindo o trabalho dela, aprofundando, conversando com ela, e isso me deixou mais atento. É algo que já está presente no trabalho do Luiz Braga, que já se fez presente nos meus trabalhos anteriores, essa ênfase sobre o corpo, mas a partir né, de conhecer o trabalho, dos diálogos que eu tive com a Bárbara, essa ênfase na figuração, né, na figura humana, no corpo, né, e como ela chama, né, de um corpo popular, isso se torna ainda mais contundente nesse meu trabalho que vocês têm em mãos aqui. Quem chegou agora, Safira, Sandra, tem o jornal ali, que seria legal para a gente acompanhar, outras pessoas que chegaram agora também. Bom, aqui embaixo é uma referência forte que eu tive da Patrícia Azevedo. Eu não tinha o retrato da Patrícia, e eu mesmo vi ela pessoalmente só uma vez, há alguns anos. Patrícia
é fotógrafa, artista e professora da UFMG, então eu não tinha o retrato dela, até porque eu não sei como é o rosto dela bem, assim. Tentei jogar no Google, não achei, então eu botei ali o trabalho da Patrícia, que veio a me influenciar fortemente, que é fazer o livro nesse formato que vocês estão vendo, que é o formato de um jornal tabloide, usar o papel jornal, usar essa quantidade de páginas, esse tamanho, fazer um tipo de circulação do trabalho, como ela fez. Aqui, bem ao lado, tem um francês chamado Jacques Rancière, que é um filósofo, e que ele tem assim, umas formulações teóricas, conceituais, que assim, eles foram de encontro a algo que eu já pensava, que já atravessava o meu trabalho, mas às vezes a gente tem pensamentos que estão todos desorganizados e vem assim, filósofos teóricos e com uma formulação já bem construída e dá uma amarrada, conceitual naquilo que a gente pensava de uma maneira mais fragmentada. Então o Rancière, ele tem uma ideia básica, que é a da desidentificação. E isso atravessou toda assim, a ideia desse trabalho, de que há uma certa imagem que está associada, que está conectada, colada de certos lugares que eu fotografei, de certos bairros. Eu acredito que se a gente fizer uma pesquisa aqui sobre a primeira palavra que nos vem à nossa mente quando é dita uma outra palavra, e se eu disser a palavra Jurunas, eu acho que provavelmente a primeira ideia que vem à nossa mente é do perigo, do ameaçador, do risco. Então, a ideia básica desse filósofo Jacques Rancière é de criar uma nova partilha, o que ele chama de a partilha do sensível, uma partilha a partir de uma quebra, de uma ruptura dessas identificações muito coladas. E por fim ali um outro fulano estrangeiro também que me influenciou bastante, que é um artista norte-americano também, fotógrafo, que é o William Eggleston, que ele me dá também um novo entendimento e uma ênfase do uso da cor na fotografia. Então eu diria assim, que o Eggleston com a Bárbara Wagner, que eu conheço mais recentemente, eles atualizam aquilo que eu já estava enxergando no trabalho do Luiz Braga, que eu conheço já há bastante tempo, que é o corpo e a cor. E aí vamos ver se eu dei conta de resolver tudo isso aqui no trabalho. Agora eu quero falar de outras influências, que são as influências afetivas que eu tive para fazer esse trabalho aqui em Belém. Influências sem as quais esse trabalho não existiria de jeito nenhum. Então aqui, eu acho que a primeira delas são alguns amigos aqui de Belém, são 4 amigos especificamente, que é o Paulo, ali pegando aquela foto de cima, o Paulo, a Marilu, o Aécio, e a Aline está aqui nessa foto embaixo. Ela não está na foto lá em cima porque era ela que estava registrando, mas são amigos que eu conheço desde 2006, 2005, 2006, muito antes de eu vir a Belém. A Marilu eu fui conhecer um pouco depois, em 2009. E são meus amigos do meio da psicologia. Eu já aproveito para fazer uma apresentação minha, que, como eu falei, ela ia aparecer ao longo da fala. Eu não estudei artes ou jornalismo, ou algo que fosse diretamente ligado à fotografia. Eu estudei psicologia na Universidade Federal de Minas Gerais. Eu sou de Minas Gerais.
Eu sou nascido na cidade de Araxá, que é no Triângulo Mineiro, oeste de Minas Gerais, mas há 14 anos moro em Belo Horizonte. Então, eu vim a primeira vez a Belém em fevereiro de 2009, para encontrar esses meus amigos, né? Mais especificamente o Aécio, que é aquele que está do meu lado ali, porque era com ele que eu estava mantendo um contato mais próximo na época. E nessa época, para mim, ser um fotógrafo, ser um artista não era nem sonho, nem sonho. E quando eu digo que não era nem sonho, eu não estou dizendo que era algo que eu achava que era um sonho impossível de ser alcançado. Não era nem... Isso nem passava pela minha cabeça. Eu queria ser acadêmico de psicologia. E foi durante esse ano, o desenrolar do ano de 2009, que mudou assim, tudo para mim. Eu tive uma grande desilusão com a vida acadêmica por um professor de ética e psicologia que fotografava. Eu passei a me envolver com a câmera. E um outro sonho que eu tinha, né, quando eu tive que rever os meus planos de vida com o abandono dessa ideia de ser um acadêmico, né, eu pensei, nossa, eu acho que se eu não tivesse cursado a universidade, eu gostaria de fazer duas coisas, ser artista e também viajar pelo Brasil de uma maneira livre, como, né, se fazem os chamados hippies, né, que na verdade eles mesmos não se chamam de hippies, mas de malucos, ou malucos de estrada. Eu queria ser como eles e eu fiz isso. Durante 6 anos, eu percorri 22 estados do Brasil, fotografando e vendendo as minhas próprias fotos como produtos baratinhos, tipo imã de geladeira, fanzines. Então, eu fui viver dessa maneira. E a primeira cidade que eu escolhi para iniciar esse meu percurso pelo Brasil foi Belém. Isso já era final do ano de 2010. E quando eu escolhi estar em Belém, eu não sabia, quando eu comprei a minha passagem para vir para Belém, eu não sabia que existia a fotoativa, que aqui em Belém tinha assim, um cenário cultural tão ligado à fotografia, que existia, né, que vários fotógrafos que eu já tinha visto o trabalho, inclusive, o Luiz Braga, a Paula, o Miguel, o Gui Veloso, a Elza Lima. Eu não sabia que todo mundo era de Belém. E isso, então a minha decisão de vir para Belém não perpassou isso, mas foi um encontro excelente. Quando eu cheguei em Belém, nessa época, para visitar esses amigos, eu tinha visto o trabalho em Belo Horizonte do Alexandre Sequeira. E o Alexandre, sim, eu sabia que ele era de Belém. E quando eu cheguei em Belém, eu mandei um e-mail para o Alexandre, me apresentando e falando do meu envolvimento com a fotografia, que eu gostaria de conhecer ele. E ele me respondeu, muito gentil, e falou assim, olha, vai ter uma festinha de final de ano na Fotoativa. Então, aparece lá na Fotoativa, me passou o endereço, vem cá que você vai conhecer muita gente. E foi aí que eu conheci uma pessoa que é fundamental para eu estar aqui hoje, que é ela que está andando ali atrás, é a Adriele, que, né, é a segunda influência, referência afetiva que eu tenho para esse trabalho. Né, aqui é uma foto feita na porta da minha casa, lá em Belo Horizonte, com toda a família da Adriele, né, ela tá ali, né, junto com a avó dela. Eu tô ali do lado, do meu lado, né, do nosso lado direito aqui tá, né, o pai, a mãe, ali o irmão, a irmã dela do lado, aqui na frente o Flávio, que é cunhado da Adriele, a Pâmela, que é a cunhada, o Miguel e a Milena, que são sobrinhos da Adriele, que são meus grandes amigos. Eles me visitaram, foram todos de van, daqui de Belém até Belo Horizonte, depois voltaram pelo litoral do Nordeste.
Então, assim, se não fosse por essas pessoas, eu não estaria aqui hoje conversando com vocês. E assim, não teria permanecido em Belém, não teria descoberto essas paisagens que eu via fotografar. Isso se deu porque a Adriele, ela mora no Guamá. E logo que eu conheci a Adriele, ela me convidou para ficar hospedado na casa dela. E a partir desse, né, de eu ter ficado... E quando nessas ocasiões que eu vim para Belém, eu não passei 4, 5 dias. Geralmente dura de 2 a 3 meses essas vindas. Então, isso foi me fazendo ter um envolvimento com o bairro. Bom, então já entrando aqui nesse assunto sobre o Guamá, eu venho falar assim, da minha terceira influência afetiva para esse trabalho, que são muitas pessoas, além dessas que estão aqui, mas essas pessoas que estão aqui na projeção, elas representam uma quantidade maior de pessoas, que são vários feirantes de carne do mercado municipal do Guamá. Eu começo em 2010 mesmo, mas principalmente em 2011, ter um envolvimento, uma amizade muito grande com esses feirantes do Guamá que trabalham especificamente com a venda de carnes. E foi muito legal, porque muitas dessas fotos que vocês estão vendo aqui foram feitas na madrugada. E o fato de fotografar de madrugada foi uma sugestão que veio deles, não foi uma ideia que partiu de mim. Eu nunca nem tinha pensado que, se a gente vai ao mercado de manhã e comprar carne e ela já está lá picada, ela chega de madrugada, como todos os produtos, né, alimentícios nas feiras. Então, eu por um convite deles, passo a fotografar nas madrugadas da Feira do Guamá. E assim, o que eu estou mostrando aqui para vocês não é só um trabalho anterior que eu já fiz. Eu não estou aqui falando da minha história como artista do ponto de vista de mostrar trabalhos anteriores. Como eu não tenho uma foto da turma inteira ali dos feirantes, eu estou colocando aqui alguns desses meus trabalhos para dizer que eu acho que, se não fosse também esse laço criado com essas pessoas que estão aqui, acredito que eu não teria continuado a fazer esse trabalho fotográfico no Guamá, que veio a se estender depois para outros bairros. Bom, falando mais especificamente do trabalho, antes da gente começar a passar as páginas e fazer aqui a visita guiada no próprio livro, eu uso como uma das justificativas para esse projeto a Funarte, né? Então, aproveitando o ensejo também para esclarecer, esse é um projeto financiado pelo Ministério da Cultura, por um órgão, né, gerenciado por um órgão do Ministério da Cultura, que é a Funarte. Ele é um financiamento que ele vem por meio de um edital, é um edital chamado Prêmio Marc Ferrez, ou Ferrez, não sei, Marc Ferrez de fotografia. Mas ele não às vezes a palavra prêmio dá a entender que ele assim, uma congratulação a algo que já foi feito. De certa forma porque a gente manda currículo e tal, mas ele é sobretudo um edital de projeto. Então, a gente se inscreve no edital e elabora um projeto ainda a ser realizado com recurso desse prêmio. Então, é por isso que a gente tem aqui a logomarca da Funarte e do Golpe, para todo mundo levar para cá. Bom, então, uma das justificativas que eu uso a Funarte para esse meu trabalho é a seguinte. Como vocês veem ali no mapa, né, eu escrevi 5 bairros de Belém: São Brás, Guamá, Condor, Jurunas e Cidade Velha. E entre São Brás e a Cidade Velha, né, vocês veem que eles estão sendo ligados por uma rota
que tá aqui na cor verde. Essa rota, ela é a rota do transporte alternativo, é a rota das vans. Né? Em Belo Horizonte já houve um tempo que tinha as peruas que ligavam lugares, por exemplo, a avenida onde eu moro para ir para a universidade, ela é atendida hoje por um transporte de micro-ônibus, que são os antigos pirueiros que foram legalizados pela prefeitura e viraram micro-ônibus. Aqui em Belém isso não aconteceu, eu não tenho opinião de que, assim, de que isso é o melhor a ser feito, não estou dizendo que não é, não tenho opinião sobre isso. Eu sei que esse transporte alternativo, ele atende de uma, né, maneira muito ampla os moradores desses 5 bairros aqui. E o que eu uso, então, de justificativa para a Funarte é o seguinte, que eu estava fotografando 2 pontos separados, que era o bairro Guamá e a Cidade Velha, especificamente, na verdade, um ponto, não era exatamente Cidade Velha, mas era o Ver-o-Peso. Né? Eu digo para a Funarte, estou fotografando o Guamá e o Ver-o-Peso. E eu gostaria de fazer um elo entre os 2 pontos, e um elo justificável do ponto de vista da escrita do projeto é a Rota das Vans, que ainda acaba abarcando outro bairro, que é São Brás. Mas a gente vai entrar nesses detalhes daqui a pouco. Isso aqui foi uma breve apresentação. Deixando claro também que o trabalho, ele não é sobre as vans, não é um trabalho sobre o transporte, sobre a mobilidade urbana, o trabalho não é sobre isso. Eu apenas uso, né, de maneira prática e conceitual a rota das vans para fotografar o que me interessava, que são as pessoas ou moradores desses bairros ou eventualmente pessoas que moram em outros bairros, mas que trabalham nesses. Bom, esse trabalho, eu digo, não o meu trabalho como um todo, que eu estou fazendo em Belém desde 2010, mas esse trabalho, especificamente que a gente tem em mãos, ele não existiria também se não fosse por uma pessoa que está aqui na tela e está aqui do meu lado, que é o Índio, que é, né, meu grande amigo e foi o meu assistente nesse trabalho. Espera aí um pouquinho. Eu nunca tinha trabalhado com alguém perto de mim antes. Eu nunca, assim, participei de coletivos de fotógrafos. Algumas poucas experiências que eu tive, bem lá no começo, de sair em grupo pela cidade para fotografar, assim, eu não gostei, eu me senti um pouco atordoado. Eu admiro muito os coletivos de fotógrafos, mas pessoalmente não é o meu jeito de trabalhar, assim, eu tenho um jeito assim, muito solitário de sair pelas ruas fotografando. Mas nesse trabalho eu achei que eu precisava sim de um assistente, um guia que me acompanhasse. Eu diria assim, por 3 motivos principais. O primeiro é o tempo que eu tive para fazer esse trabalho, que por várias contingências ele foi feito em 2 meses. Meu plano inicial era fazer em 4 meses. Era fazer de 4 a 6 meses e eu fiz em 2 meses. Então, eu acho que, sendo que desses 2 meses, 1 mês, ou um pouco mais de 1 mês, vamos colocar assim, 1 mês seria só para editar o trabalho, que envolve a seleção, tratamento, a diagramação e a produção gráfica. Então, essas 4 etapas, elas demandaram 1 mês de trabalho, o outro 1 mês mapeando, fotografando, 10 dias mapeando. Então, ao todo, eu fiquei 2 meses e meio aqui em Belém. Então, como eu estava dizendo, assim, era um tempo muito curto para eu percorrer uma extensão tão grande de uma maneira solitária, sem que eu pudesse
me envolver tanto com o lugar, de saber quais seriam os lugares mais interessantes para fotografar, quais os cuidados que eu deveria tomar com relação à segurança e sobre tudo isso. E então, por exemplo, dá um exemplo muito bacana assim. Quando eu já estava aqui em Belém e pretendia fotografar, eu não tinha a ideia de fotografar, por exemplo, o complexo do Jurunas 6 horas da manhã. Aí foi a Safira, que está ali, né, esposa aqui do Índio, que trouxe essa ideia. Né, e vários outros lugares, que eu não vou lembrar exatamente agora, foi o Índio que falou, vamos em tal lugar. Então, assim, a presença dele nesse trabalho foi fundamental. Eu queria falar assim, um outro ponto também que eu vejo que foi importante. Sua presença, mas eu não estou lembrando. Assim. É que eu tinha pensado em 3 coisas, né? Essa de acelerar o processo de conhecimento dos lugares, de me dar certos toques, né? Um dia, por exemplo, eu queria sair fotografando e o Índio falou assim, não, mas tá chovendo, né? Então né? As ruas estão mais vazias, melhor a gente ficar aqui esperando. E tinha um outro ponto que eu ia falar, eu acabei esquecendo. Assim, né? Aqui tem São Brás também. Alguém já conhecia São Brás aqui? Não São Brás o barco, São Brás a pessoa que está ali. Eu não conhecia. E grafaram o nome dele errado. Mas tá valendo. Onde que é? Aqui é no mercado anexo de São Brás, né? Não o mercado aquele antigo, né? Que tem o teto de xadrez, assim. Mas é no paralelo, né, no anexo, que é onde tem a venda de carne e peixe. E recentemente teve a festa de São Brás, é dia 3 de fevereiro, né, gente? 2 e 3. 2 e 3 de fevereiro. Então, eu não pude ir porque eu estava exatamente editando o trabalho. Mas aí já fica o convite para o próximo ano aí, quem quiser frequentar aí a festa de São Brás, dia 2 e 3 de fevereiro. Que foi um convite feito pelos feirantes na hora ali que eu estava fotografando, infelizmente não pude ir. Bom, só para fechar essa partezinha aqui dos slides, que acabou, que eu falei bem mais do que eu achei que falaria sobre, né, a parte dos slides, é o seguinte, fazer o produto final com financiamento da Funarte nesse formato aqui do jornal tabloide, ele tem basicamente 2 justificativas. Uma justificativa é que frequentemente as pessoas dos lugares que eu fotografei, talvez até mesmo, né, as pessoas amigas e conhecidas das pessoas que estão fotografadas aqui no livro, quando elas aparecem na mídia, elas aparecem, claro, né, que isso não é uma regra, mas normalmente elas aparecem num certo tipo de jornalismo ligado à violência. E esse jornalismo da violência, ele costuma estar nos jornais impressos, tá bonito, hein? Nesse formato tabloide, seja no próprio tabloide que é vendido, como por exemplo, aqui em Belém, o Jornal Amazônia, ou seja, os cadernos policiais dentro do formato standard. Então, às vezes tem o formato standard, mas dentro do standard tem o formato tabloide, que é o caderno policial. E isso não é só aqui em Belém, em várias outras capitais, esse tipo de jornalismo acontece. Tanto que a Safira, né, que ela testemunhou assim, algo que eu achei assim, muito impactante, que foi de encontro a isso que eu estou falando, que eu deixei, né, os livros lá na casa deles e da Sandra, né, que está aqui, que é a irmã do Índio. E aí chegou uma vizinha, né, esse moço que está aqui na capa do livro, que é o Zecão, é vizinho deles. E aí chegou uma outra vizinha, né, o jornal estava assim na mesa, aí ela chegou e viu
E, né, a foto dele na capa do jornal e tomou um susto, né? Que nossa, que o Zeca tá na capa do jornal, exatamente, sabe? Isso vai totalmente de encontro àquilo que eu estava dizendo, né? Que essa, né? Quando, né, as pessoas, né, principalmente nesses bairros e vários outros, e em várias outras capitais do Brasil, aparecem nesse tipo de publicação, é veiculada a criminalidade, assassinato, né, e por aí vai. Então eu quis usar esse formato para, né, a partir daquelas ideias do Rancière, embora quando eu escrevi o projeto eu nem tinha lido Rancière, né? Aliás, não, já tinha lido sim, que eu até boto lá no projeto. É uma maneira de ressignificar, né, de descolar essa ideia que parece que já está ligada, de uma figuração ligada a um certo tipo de suporte, etc. Essa é a primeira justificativa. A segunda justificativa é que um produto como esse, ele pode ser feito uma circulação massiva nas ruas. Um produto como esse, ele pode chegar até as pessoas nos bairros onde eu fotografei, e não só elas, porque, né, um outro livro que eu fiz, eu fui e dei de presente para cada um e deixei exemplares na comunidade de Dandara, onde eu fotografei, mas o número nem se compara. Então eu pretendo no futuro fazer uma exposição, né, numa galeria desse trabalho, ou fazer um livro de capa dura, sei lá, bem acabado, com papel bonitão. Eu quero fazer isso, eu não vejo problemas nisso. Mas eu achava que nesse momento era interessante usar esse formato. Só para dar para vocês uma dimensão, assim, o primeiro livro que eu fiz, que ele tem essas características, né, de ser mais grosso, de ter um papel couché, etc., eu fiz 1.000 unidades e ele custou R$19 mil, só a impressão, fora os outros custos. Esse formato, ele foi 5.000 unidades e custou R$4 mil. Então, assim, né, nem se compara, né, em termos de custo e da difusão que é feita. Então, assim, né, mostrando um pouco essa difusão, aqui tem algumas fotos da entrega que eu fiz nas ruas, né? Aqui, essas duas fotos aqui, superior e inferior, do lado esquerdo, elas foram feitas ali no Porto do Sal. Aquela à direita superior é na Feira do Guamá. Aqui embaixo no Ver o Peso, né, no canto direito. Aqui também, essa de cima aqui, né, do lado esquerdo e a inferior direita, ela foi em São Brás, no mercado de São Brás, e as outras duas no Porto do Sal. E aqui a gente tem outras 4 fotos bem, né, bacanas também, que são de algumas pessoas que eu fotografei com o livro na mão, né, mostrando e tal. Essa aqui é a Vera. A Vera é dona de um quiosque. A Vera não está aí? Ela falou que vinha. Pois é, infelizmente, né? Então aqui a Vera, ela é dona do quiosque ali na Praça Princesa Isabel, então eu recomendo que, né, vocês irem lá, tomarem uma cervejinha e tal, né? Legal. Ali do lado, né, dela é o Ascley. O Ascley, ele é morador do Porto do Sal. Então é muito legal, assim, que ali no Porto a gente convive tanto com a paisagem de comércio quanto com a paisagem residencial, assim, tudo conectado, assim, é muito bacana. Aqui embaixo é o Lapa, que é no bairro da Condor, também próximo aqui à Casa do Índio, né? Bem pertinho. A gente, na hora que chegar na foto dele, eu quero fazer um comentário. E aqui do lado é o Paulo,
e que o Paulo ele é dono de um bar também lá no Mercado de São Brás, que é no mesmo lugar onde tem lá aquela estátua lá de São Brás, né, que é num prédio de alvenaria anexo ao que é conhecido normalmente como Mercado de São Brás. Então também indico que vocês vão lá, tomem uma cerveja e tal, e sempre está tocando um melody, assim, é bem legal mesmo. Então ele e a Carla, que é a esposa dele, são os DJs também do lugar, assim, é bem bacana. Eu acho que assim, é o fim aqui dessa minha primeira explanação. Eu acho que essa minha explanação ela é totalmente esburacada, lacunar, deve ter milhões de dúvidas na cabeça de vocês. E, bom, deixa eu só dar uma olhadinha aqui no relógio, para ter uma noção, que eu acho que é importante a gente ter uma troca. Bom, eu queria, assim, fazer um esquema de, sem muitas delongas, passar página por página, para a gente fazer essa guiada. E, a partir disso, a gente abre para todo mundo poder falar e perguntar e preencher essas lacunas que eu deixei aberta. Mas antes, alguém tem uma dúvida assim, que é urgente, assim, que talvez a compreensão esteja muito difícil se eu não responder? Não? Tá. Oi? Uai, eu quero. Acabou. Bom, vamos lá. Então aqui a gente tem né, essa primeira página aqui, que é a capa, né? Com esse título, Pequena Rota do Insuspeitável. Por que eu dei esse título? O título, assim, é importante esclarecer que existe o título do produto final. Obrigado. Existe o título do produto final, que é o Pequena Rota do Insuspeitável, é o título do livro. Mas o título do projeto que eu escrevi para a Funarte, ele é outro. O projeto inicial, eu dei o nome de Fica Ligado, de São Brás ao Ver o Peso. Então, falar um pouco primeiro desse título, Fica Ligado, de São Brás ao Ver o Peso. Por quê? O Fica Ligado é a frase, né, que eu recorrentemente ouço quando eu vou fotografar. Ou seja, eu poderia traduzir o Fica Ligado como toma cuidado, abre o olho, fique esperto, né? Ou seja, o tempo todo eu tô assim, sendo alertado sobre esses lugares onde eu fotografo. E esse alerta, ele se dá tanto das pessoas que não moram nos bairros, e ao saber que eu vou para lá, me fazem essa recomendação, quanto pelos próprios moradores do local que eu estou fotografando. Eu não vou me estender sobre isso, porque eu acho que isso vai aparecer depois, mas eu poderia ficar assim, meia hora falando especificamente desse assunto. Então, eu mesmo vou me interromper aqui, porque senão assim, tem muita experiência para contar a respeito disso. Bom, então, mas aí eu quando estava editando o livro, eu pensei, poxa, eu acho que essa ironia, ela não vai ser muito clara. Eu não acho que vai ser todo mundo que vai entender a ironia que eu estou dizendo, né, para se ficar ligado que São Brás ao Ver o Peso, como uma brincadeira, uma ironia. Eu acho que poderiam ser mais levados para o literal e parecer que aquilo era uma afirmação minha, né, que eu estava dizendo aquilo. Então eu mudo o título para Pequena Rota do Insuspeitável. Né, a pequena rota, como eu já expliquei, né, que o trabalho foi feito a partir de uma rota, e o insuspeitável para exatamente deslocar a ideia recorrente de que esses lugares devem ser vistos com desconfianças, que né, o meu olhar sobre esses lugares, né, o meu olhar, eu digo não como fotógrafo, mas como né, forasteiro ou como morador de Belém, que seja, deve ser um olhar de suspeita sobre essas pessoas e esses lugares. Então, eu digo exatamente o oposto, né? A pequena rota do insuspeitável. Bom, então vamos passar a página aqui. Bom, aqui tem um mapa,
esse mapa, né, eu resolvi ter que a continuidade dele fosse na última, né, página, e assim, né, porque, né, quem sabe alguém quer usar ele de uma maneira separada, jogar todo o resto fora, assim, aproveitar o mapa, não teria problema, assim, seria uma opção também. Mas tem uma outra justificativa que eu vou falar só no final. E aqui bem ao lado tem assim, a rota numa linguagem de GPS. Então, se alguém quiser fazer a rota a pé, de bicicleta, de carro, tem aqui, vai, né, poder percorrer os lugares que eu fotografei, mas que é simplesmente a rota das vans, né? Se alguém pegar aqui da Praça do Relógio, vai, né, parar lá em São Brás ou o caminho inverso. Bom, fica a dica aí. Bom, aqui logo na página seguinte a gente tem a Carla, que é esposa do Paulo, aquele que eu mostrei na foto anterior, que são os donos do barzinho lá em São Brás. É legal, assim, porque eu acho que quase ninguém diria que aqui é São Brás, né? É interessante como a imagem ela já vem colada, né, com uma certa ideia. Então, falar assim, Mercado São Brás, logo vem a ideia, né, do prédio histórico lá a fachada né, então, e geralmente assim, logo vem certas cores, né, que é amarelo, preto e branco. E aqui, então, tem São Brás aqui que é azul, né, que é na predominância de azul e não de bege, preto e branco. E logo abre com uma frase também aqui, a paz existe, é só querer. Bom, então aqui logo em seguida, né, até continuando, né, no mesmo caminho dessa rota, tem uma foto aqui do Guamá, né, ali pertinho da Feira do Guamá. Nessa ocasião aqui, eu fotografei bem menos o Guamá, porque eu já tinha um acervo de fotos muito grandes do Guamá, então, pelo tempo que eu tinha, eu resolvi dar uma ênfase em outros. Ô Índio, se você quiser me interromper, fazer os comentários aqui. Aqui, ó, eu mesmo acabei de, me lembrar de uma coisa fundamental. Essa foto aqui, foi a última foto a ser feita, né? Tanto que, assim, eu deixei para ir São Brás o último lugar. Porque, assim, para mim, o lugar mais difícil de fotografar, a princípio, na minha ideia, era São Brás. E era, de todos os bairros, o menos arriscado do ponto de vista da segurança. Mas para mim foi o mais difícil. Por quê? Eu não tinha um imaginário de que ele seria um bairro interessante para eu fotografar. Eu tinha já meio conectado visualmente com a paisagem dos outros bairros. Eu falei, cara, como eu vou fotografar São Brás? E que a minha ideia de São Brás era ali, o terminal e a fachada do mercado. E eu não queria pegar nada que já fosse assim, né, tão conhecido. E, né, prédios. E aí, de repente, eu descubro esse barzinho. E essa foto aqui, ela foi uma foto, como disse já um amigo meu que trabalha com cinema, né, com cinema documentário, assim, essa foto aqui a gente inventou o real. Né, por quê? E aí o Índio teve uma participação fundamental aqui nessa foto. Que assim, às vezes a gente andava com o meu livro anterior, Dandara, para poder mostrar para algumas pessoas e para isso elas iam compreender melhor o trabalho, assim. E aí eu pedi para fotografar ela, a Carla, só que aí na hora que eu ia fotografar, o Índio deu o meu livro para ela. E ela ficou folheando o meu livro, assim. Aí eu já fiquei puto, né? Eu falei, porra, Índio, não era nesse momento, assim. Só que aí ficou uma cena, porra, maravilhosa, né? Maravilhosa. Assim, ficou linda ela, nessa posição aqui que ela tá, folheando o meu livro. Assim, eu falei, ô Índio, você é um gênio, cara, ainda bem. Ainda bem que você deu o livro para ela ver. Aí eu tirei a foto dela com o livro, né? O que seria a foto, né, que estaria presente aqui. Mas aí eu pensei assim, porra, assim, eu acho que foi uma intervenção ali, né, a presença do meu livro aqui, eu assim, não achei que dava muito certo.
Aí eu falei, ô Índio, corre lá e compra o jornal Amazônia. E aí eu mostrei para a Carla, eu falei, ô Carla, eu gostei muito dessa foto sua, eu acho que ela é super importante para ela entrar nesse meu trabalho, mas eu queria que você refizesse, eu queria refazer com você a foto agora com um jornal que é algo da cidade. Tá? Então a gente refez assim, a cena. Então ele assim, é a construção, é a invenção da realidade, né? Não foi algo que aconteceu, a gente só trocou o produto ali, né? E achei que funcionou melhor mesmo. Valeu. Mas dizem, né, que tem aquela coisa assim, né, que a pessoa te dá uma ideia e você fala assim, nossa, sua ideia é péssima, né? Foi o que ele fez com o livro. Aí depois a gente fala assim, não, até que essa sua ideia não é tão ruim. Sua ideia é boa. Aí a terceira fase é falar assim, nossa, aquela minha ideia foi muito ruim. Então, nas próximas oportunidades, não vou falar que foi ruim. Bom, então aqui é perto da Feira do Guamá, como eu estava dizendo, eu não fotografei tanto o Guamá dessa vez, porque já tinha uma profusão de imagens e tal. Bom, aqui já começa a se misturar, sabe, as paisagens, né? Então a gente tem a foto aqui do Samango, aqui na parte de baixo, no pôr do sol, e aqui o Derlan, que foi na Condor, né? A maioria das fotos nesse momento foi na Condor, que é onde o índio mora, né? A Safira, a Sandra, a Dominique, e como eu estava muito ali junto com eles, acabei fazendo a maioria das fotos lá, como essa foto de capa também. Então aqui já começa a misturar as paisagens, só que não dá para distinguir. Nesse processo de entregar nas ruas, como eu mostrei aqui na foto, foi muito legal, que às vezes alguém falava, pô, essa foto aqui é no Jurunas, e não era, né? Era na Condor, ou no Guamá, ou em São Brás, diziam que era no Jurunas, muito legal. Bom, aqui essa é uma foto muito legal, muito mesmo, porque ela tem o nome da rua que eu acho que, né, a passagem Allan Kardec, que foi assim, eu acho que é a rua que dá acesso aqui à casa do índio, né, e que foi assim, a rua que eu mais fotografei, uma passagenzinha de o quê? 200 metros, talvez, né, ou menos do que isso, 100 metros, talvez, e que eu fotografei muito nessa passagem. E é legal, assim, né, porque o nome dela é Passagem Allan Kardec, e aqui no Ver o Peso alguém olhou para essa foto, né, e falou assim, isso é foto é foto espírita, é foto sobrenatural, porque tem o... É sério, gente, não tô de brincadeira, né, porque pegou... E não foi só uma pessoa, não, assim, depois eu levei ontem mesmo eu fiz uma visita guiada numa escola, né, e uma menina perguntou, assim, se era foto de espírito, assim, com seriedade mesmo, assim. E eu levo a sério, porque, assim, existe uma iconografia fotográfica, né, de fantasmas, de espíritos, e eu acho, assim, que é certo que essa pessoa que perguntou já pesquisou sobre isso, já leu sobre isso, e perguntou na seriedade se era foto espiritual, sobrenatural, e logo aqui na passagem Allan Kardec. Bom, essas duas fotos eu acho que são as fotos que mais gerou nas ruas interpretações, né? Aqui o nome dele, infelizmente, eu acho que é Rodinei, mas infelizmente eu não me lembro certo, eu confesso que eu esqueci. Rodinei, não é Romar, é alguma coisa assim, gente, perdão aí para ele que eu esqueci. E aqui é o Asclay, né, que eu tinha mostrado antes. Todo o meu contato com ele, que deve ter sido uns 5 ou 6 encontros que eu tive com ele, seja do dia que eu tirei a foto, seja do dia que eu levei a fotografia impressa de presente, seja dias que eu estava simplesmente passando por ali e conversei com ele, seja no dia que eu levei o jornal para ele, entreguei e ele ficou super agradecido e tal, seja no dia que eu fui ali confirmar com ele a autorização para usar a foto no livro, todo o contato entre eu e ele se deu por essa grade. A gente nunca, assim, se
né, nossos corpos nunca tiveram presentes no mesmo ambiente que não fosse atravessado por essa grade aqui. Já o Ascley não, eu entrei dentro da casa dele, etc. Né, aqui é a Gilma, que é na passagem Allan Kardec, né, que é uma família que eu fotografei muito, muito. É legal também que né, é uma casa que assim, a família que mora lá deve ser, eu acho que em torno de 20 a 25 pessoas. Assim, é muita gente mesmo. É a família da Adriele, como eu mostrei aqui. Vou mostrar para vocês de novo. Aí. Eu achava que a família era grande, aí depois eu descobri essa família da Gilma aqui, que realmente superou. Bom, aqui também foi ali na Condor, pertinho ali das imediações ali da Allan Kardec. Me escapou da memória o nome, Marco Antônio. Aqui o Marco Antônio, assim, eu achei, né, muito legal, poxa, eu devia ter trazido a foto dele vendo o jornal. Nossa, não podia ter faltado essa foto aqui, porque eu voltei para entregar, né, o índio foi testemunha, ele estava na mesma posição. Parecia que a cadeira era parafusada na rua, assim, Aí eu tenho a foto dele, assim, né, vendo o jornal, na mesma posição, assim, maravilhoso mesmo, Marco Antônio. E aqui, né, a gente vê um pouco, a gente vê em todas as fotos, né, em outras elas são mais evidentes, mas já tem um pouco dessa pesquisa da cor, como eu falei, da repetição desses elementos cromáticos aqui na cadeira, no short, no boné, na bicicleta, na escada, no letreiro aqui, né, da plaquinha. Ô, gente, desculpa assim, se isso que eu estou fazendo parece que é uma explicação. Assim, eu não quero explicar, né, o trabalho para vocês. Né? Eu espero que isso que eu estou falando assim, só dê abertura para que vocês mesmos pensem em outras questões. Assim, eu me sentiria muito mal se parecer que eu estou explicando, que eu estou entregando para vocês algum tipo de interpretação. A ideia não é essa. Mas aqui é o jovem, né, o nome dele é Jovem mesmo. Pelo menos é essa maneira como ele se apresentou para mim, então, né, portanto é essa, é o jovem. Deixa eu só ver o relógio aqui, porque eu já estou assim, me sentindo incomodado de a gente não estar conversando e estar só eu falando. Então aqui o jovem foi no pôr do sol, né, ele é um trabalhador aqui do pôr do sol, a gente vê um pouco essa mescla aqui das cores também, o verde, o azul no chinelo, na roupa, no fundo. E eu pessoalmente gosto muito, assim, né, sem querer, como eu disse, entregar uma leitura, mas, né, pensando assim, essa conexão das máquinas, né, de uma máquina que é um notebook, assim, ultra sofisticado, com essa máquina que é a máquina que ele trabalha, né, cotidianamente, e como que, né, essa transição é feita, assim, de maneira muito fácil, né. Mas, né, realmente eu já peço desculpas se isso parece, né, soa como já uma interpretação. Aqui é o Vital, né? Infelizmente o nome, né, dele aqui que está do lado, eu não, no dia eu perguntei, mas não lembro, só lembro o nome aqui do Vital. E a Feira do Açaí do Ver o Peso eu ainda não consegui voltar para distribuir os trabalhos. Eu ia voltar segunda-feira, né, mas a Adriele me lembrou que não é um dia legal, é meio vazio, né? Bom, que para mim, né, são duas fotos muito especiais porque elas demarcam gerações diferentes, né? Ambos são carregadores ali da Estrada Nova e que eu fotografei no mesmo ambiente. E assim, né, eu achei maravilhoso, né? Aqui é o Chiclete, né? Ele, né, também se apresenta como Chiclete, assim, então é o nome dele. E aqui é o Rony, né? Então, assim, quando eu vi essa figura do Rony, assim, o índio estava até do meu lado, assim, eu
sabe? Para mim, assim, eu até fiquei desnorteado, assim. Eu quase não fotografei porque eu quase não dei conta de fotografar, assim, de me aproximar perto dele e pedir para fotografá-lo, assim, que eu queria ficar só olhando para ele, assim, porque, né, imagina, assim, que tá totalmente fora, né, do estereótipo do que é o carregador num porto, né, um carregador de açaí, né, e como que ele mescla esse corpo másculo com detalhes de feminilidade, assim, e é um carregador, né, forte, que faz um trabalho que eu nunca conseguiria fazer, e logo que eu fiz a foto dele, eu já pensei na edição do livro, assim, logo imaginei que ficaria do lado da foto do chiclete que eu já tinha feito antes, né, então, né, eu achei assim, assim, eu acho que ele mesmo, o Rony não está aí não, né, convidei, assim, independentemente da fotografia que eu ou qualquer outra pessoa fez, ele mesmo já é a própria quebra, ele mesmo já é a ruptura do que convencionalmente a gente, né, pensa que é o carregador, né, o estivador, né, enfim, né. Só para complementar, que nesse dia, tinha outras pessoas que estavam aqui, outras pessoas que trabalham, né? Todo mundo tímido, né? Todo mundo cara assim, fechado. E aí o Ciro foi começando a tirar, né? A clicar. E aí a galera começou a desabrochar, começou a ter uma interação muito legal, né? Sim. E essa parte aqui da foto, mora um cara aqui, pô. Ah, é verdade, que é uma casinha, é uma residência, né, mesmo. Assim, um cubículo mesmo que é uma residência. Feliz. Muito bom. Ô, Índio, pode ficar à vontade. Essa observação. Ah, Índio, essa próxima aqui foi... né? Essa é uma foto muito legal também, porque eu acho que por dois motivos, né? O primeiro que ela é uma foto feita na rua Quintino, né? Na Quintino, esquina com a Roberto Cameliere, na fronteira da Condor com Jurunas. E eu acho que ela é especial por dois motivos, né? Primeiro, assim, né, eu não acho que isso que eu estou falando vai ser entendido por quem não é de Belém, vai ver a foto, mas... nessa mesma rua que aqui, né, mais pelo reduto, centro, ela tem uma característica, né? Aqui não tem nem asfalto, né? É chão batido. Não sei se dá para identificar isso na foto também, mas ampliando esse entendimento aqui. E eu acho que uma outra coisa legal também é que as pessoas olham para essa foto, e isso pela experiência de distribuir nas ruas, e pensam que são outras paisagens. A Gentil, me falaram de outras ruas também que tem canais assim, que eu acabei esquecendo agora, mas então eu acho que pensar, né, nessa paisagem comum também. Gente, eu achei que eu ia falar 20 minutos, que ingenuidade. Então aqui a gente tem um conjunto né, ou trabalhadores ou residentes, né, desses bairros. Aqui o Reizinho, aqui o Paulo, que eu já mostrei, aqui o Lapa, aqui Astrogilda. Né, então a foto da Feira do Açaí do Ver o Peso. Só falando também, né, aqui essas fotos anteriores, elas são na Feira do Açaí do Jurunas, que foi legal também descobrir isso, né, que tem outras feiras do açaí, que tem a Feira do Açaí do Jurunas, porque sempre, né, fala assim, a Feira do Açaí, logo dá a ideia dessa aqui do Ver o Peso, mas, né, tem outras. Infelizmente, pelo tempo que eu tinha de fazer o trabalho, eu não fotografei o Porto da Palha, que ficou uma lacuna no trabalho que eu gostaria muito de ter fotografado. Só fazer um comentário breve aqui dessa foto aqui do Lapa, né, que foi dentro da casa dele. Porra, foi do caralho, assim, que aqui na televisão estourou, né, pela luminosidade. Então isso aqui, essa informação que está em branco aqui, ela é irrecuperável na fotografia, é irrecuperável.
E exatamente no momento que eu fotografei, estava passando esses jornais, mais ou menos, eu acho que umas 6 da tarde, né, 6h30, que é exatamente o jornalismo da violência, né, do Balanço Geral, Barra Pesada, né, Cidade Alerta, tem vários, eu não me lembro qual, mas era um apresentador desse jornal que ficava berrando, vociferando contra, né, os bandidos, vagabundos, né? Então aqui, né, eu assim, achei maravilhoso, além da figuração do próprio Lapa e do fundo aqui da casa dele, né? E isso bastaria, se a televisão tivesse desligado, isso bastaria. Mas, porra, ter tido a oportunidade de pegar, né, esse apresentador de TV, né, e que a gente vê que é uma figura humana, de terno e etc., né, eu acho que não deve ser difícil de imaginar que é um apresentador de telejornal, né, e com esse rosto dele, né, todo apagado de uma maneira irrecuperável, né, eu achei assim, né, muito simbólico disso que eu estou tentando fazer. Estamos quase lá. Bom, aqui também algumas outras, né, cenários comuns, né, aqui em Belém, que são essas comidas, né, de ruas maravilhosas, né. Aqui é o batateiro, ele se autodenomina como, né, o batateiro, então é assim que eu passei a conhecer ele. Aqui, embora eu tenha ficado, né, de costa, que é a Maria do Espírito Santo. Essa aqui é na Rua Honório, esquina com a Conceição, Fernando Guilhom. Ali em frente à Yamada, tem a porta da Yamada, do outro lado da rua é a batata frita aqui do batateiro, recomendo. Né? E aqui os salgados aqui da Maria, que fica ali na Roberto Camelier, próximo da passagem Allan Kardec. E se vocês pegarem as vans aqui, pô, é o roteiro turístico assim, desse lugar. E aqui também, aqui é praticamente na porta da Casa do Índio, aqui eu faço essa foto aqui da passagem, né, e que você vê que assim, passa, né, quase não passa um carro, assim, mas passa, né. Aqui também, infelizmente, eu esqueci o nome dele agora, mas aqui é na Quintino com a Roberto Camelier, né, e conheci, né, a família toda, assim, infelizmente, né, vocês podem notar pela minha fala que esses laços, eles têm várias medidas, né, eu não posso dizer que eu consegui fazer um laço na mesma medida com todas as pessoas que eu fotografei, né. Mas isso, assim, eu acho que são muitas contingências que levam a isso e que, assim, isso não foi a primeira vez que eu notei. Ao longo, né, de todo o tempo que eu venho fotografando, eu noto isso. Mas que, às vezes, né, apesar de ter minhas expectativas frustradas, de pensar assim, nossa, eu queria ser mais brother da pessoa que eu fotografei, não é assim, né? E cada pessoa tem sua maneira de relacionar. Aqui é a Vera, que eu fiquei brother mesmo, né? É na Praça Princesa Isabel. Recomendo lá a cervejinha no quiosque dela. E por fim é a Roseli, que a gente já é amigo há mais ou menos, sei lá, uns 5 anos já. Ela é vendedora de castanha, feirante de castanha aqui no Ver o Peso. Mas casualmente nesse dia ela estava com os chips, assim, tava com as castanhas. Gente, não quero me estender muito, mas só quero justificar também por que esse mapa ele é assim, ele passa para outra página. É porque eu acho que talvez, e eu não sei se eu estou certo, talvez esse mapa que passa de uma página para outra dê a vocês a oportunidade de olhar para as outras páginas também de uma maneira aberta. Né? Que, tal como nessa foto aqui, a gente vê que houve a reinvenção, né? A invenção de uma nova paisagem a partir da mescla desses lugares. E como eu disse, olhando para o trabalho, eu acho que não, assim, né, não dá para identificar muito assim, o que é Jurunas, o que é Guamá, São Brás, Condor, está tudo misturado. Então acho que as fotos contribuem um pouco para isso. Né? Então aqui, né, a Vera aqui atrás do balcão com a cadeirinha,
E aqui já a mesa do bar da Carla e do Paulo, né? Vou mostrar só mais uma. Aqui, ó. Né? Duas pessoas que não se conhecem, nem em pontos diferentes da cidade, que é né, a Feira do Açaí do Ver o Peso né, o bairro da Condor, né, parecem que estão aqui sentados um do lado do outro, né, trocando ideias, e os dois com um bonezinho, né, esse detalhe do boné foi até a Adriele que me apontou, eu não tinha percebido. Né, então acho que ao longo do livro ele vai permitir a vocês depois esse aprofundamento e ter vários olhares. Bora conversar agora, né? Ainda tem. Gente, estou muito feliz de estar aqui, muito, né, feliz pela presença de vocês. Eu acabei já dando destaque aqui, né, para família da Adriele aqui, eles chegaram depois, estão ali atrás, né? Vou falar mais uma vez do Índio aqui, agradecer a Fotoativa que né, tá me recebendo aqui, para mim assim é um privilégio mesmo poder contar que eu fiz o lançamento na Fotoativa. Obrigado aí, né, Miguel, Adriele, cadê o José? O José está aqui atrás da câmera, Camila, e quem que são os que eu conheci por enquanto, né? Tem mais gente. Todo mundo que está aqui, gente, valeu. Então, bora conversar, né? Acho que, nossa, tem muita coisa, muita coisa. Sigo pensando na rota, assim, né? Que foi como que eu vou ligar um ponto ao outro e como que eu pensaria isso no projeto, né? E daí falaste sobre sobre o caminho das vans, né? Mas todo o percurso, toda a rota que tu faz é a pé. Né? Porque... Foi... se você quiser eu vou virando. Beleza. Desculpa, eu te interrompi. Não, assim, mas essa construção, assim, pode pegar, sair de um canto, fazer esse percurso, né? Tipo, pegar uma van que vai te largar em algum outro ponto desse lugar, né? Mas o teu percurso, no caso, ele foi... a pé. Foi feito... Sua leitura é correta, né? Porque eu vejo, às vezes, a paisagem da janela, né? Tanto que antes de eu fotografar, nessa ocasião, eu fiquei 10 dias andando de van e vendo essas paisagens. Às vezes eu descia e andava, às vezes eu via da janela, né? A janela já dá um quadro ali, né? Mas é isso, sua leitura é correta, né? Sim, mas na verdade toda essa construção de quais seriam os pontos e tal, isso então, é um outro dado, né? Que tu construiu isso também a partir desse olhar de dentro da van, embora aqui a gente não veja isso. Isso, exatamente, Ele começa a pé porque quando nas fotos anteriores do Guamá, que até então eu não pegava a van, eu começo a andar de van por necessidade, né? Não começo a andar de van para fotografar ou para pensar no conceito de um trabalho. Eu começo a andar de van no dia que eu precisei do Guamá, da casa da Adriele, para o Mangal das Garzas. E aí eu não descobri um jeito de pegar um ônibus para ir desse ponto. Aí alguém me falou, vai de van, vai te deixar lá na porta. Bora ver, né? Porque realmente, assim, era contraindicado, né? Mas aí, quando eu fui do Guamá, da José Bonifácio, para o Mangal das Garzas, aí nunca mais parei.
por necessidade de mobilidade urbana. E aí, a partir disso, surge o trabalho. Então, assim, eu acho que foi fundamental andar a pé e foi fundamental andar de van. Eu não tenho facilidade de andar de bike, né? O índio mesmo, assim, sugeriu, assim, falou, bora de bike e tal. Mas não sou bom, assim, sei andar, mas se fosse na roça, ter que andar de bike e ter que lidar com os carros nas ruas, né? Mas já tentei. O Gabriel sabe, não gostei disso. Engraçado, né? Porque eu vejo assim, muitas pessoas, né? Os próprios feirantes, assim, lá do Guamá mesmo, né? Muitos não andam de van, mas andam de bike nas ruas. E assim, não andam de van por desconfiança, por achar que é arriscado. Porra, mano, anda de bike aí. Então, mas eu acho que assim, cada um tem a sua medida do que vai conseguir se expor, etc. Não entendi? Não, tem muita gente aqui que anda de bicicleta. A cidade é grande. Sim, eu acho que a cidade é muito propícia pra... Eu só tô dizendo isso. Não, eu acho do caralho andar de bike, assim. Só tô dizendo... como... Oi? Domingo. Só tô dizendo como que cada um cria as suas medidas do que é arriscado ou não, do que consegue se expor ou não. Quando tu escreve o projeto, tem mais ou menos ideia de uma paisagem que tu vai contar todo o teu conhecimento público ali. Na execução desse projeto, ficou algo nessa paisagem inicial ou muita mudança? Olha, uma coisa que eu encontrei de novidade nessa paisagem, a paisagem física mesmo, né? Foi isso aqui, ó. Mas que tá, eu acho que só tá em uma foto aqui, mas que se fosse um trabalho só sobre isso, que são, eu falei com o índio logo no início, eu falei, caramba, são essas escadas, caracóis, né? Escada caracol. E é uma escada caracol do lado de fora das casas, que é porque, né, às vezes você tem o segundo, o terceiro andar, e cada um dos andares são casas independentes uma da outra, não existe escada interna de um andar para o outro. Cada andar é uma residência separada. Isso, assim, eu nunca vi assim, em Minas, né? Então, assim, foi algo que para mim foi novidade. E eu acho que muitas outras coisas que eu não saberia pontuar agora foi algo comum ao que eu pensava, as posturas, né? Eu até falei isso no jornal, assim, numa entrevista, assim, né? Eu acho que tem... Não sei se isso foi o que predominou no trabalho, talvez não, né? Mas tem uma postura que eu acho que ela é típica, né? Que não sei se da região amazônica como um todo, ou especificamente, postura corporal mesmo, né? Tônus corporal. E também as cores, né? Isso eu já esperava encontrar e realmente encontrei, né? Uma situação como essa aqui, né? Que eu tenho né? Cadê o Cleiton? Tá bom, deixa. Ia só pedir uma foto para ele. Se o Miguel tiver com. Eu acho que ia ficar bonito uma foto assim. Você me chamou para fazer a foto, é o seguinte, essa opção, enfim, para saber essa questão do texto, legenda. Considero que toda essa publicação é um grande texto. Mas não necessariamente identificando cada personagem local, mas assim, não ter texto nesse tabloide. Qual é a viagem? Qual foi isso? O que te levou a fazer isso? Então, eu acho que foi uma escolha assim, ideológica para assim, fazer um enfrentamento no sentido de uma leitura por imagens. Então, assim, aqui na ficha técnica tem uma pequena legenda que diz que foi feito em Belém, em janeiro de 2017, nos bairros,
e um outro texto que é o GPS, né? Mas eu tenho acreditado cada vez mais assim, que da mesma maneira que, né, a gente pode, isso, né, não é ideia minha, vem a partir de leituras que eu tenho feito de teoria da imagem, da mesma maneira que nós, pela conexão de palavras, a gente escreve uma poesia, né, eu acredito também que pela conexão das imagens a gente cria algo também, que é mais aberto, que é mais fluido, que eu acho que ainda há muito a ser descoberto, a ser estudado, né, do ponto de vista científico mesmo, de quais são essas conexões que a gente faz no ver imagens. Eu tenho até evitado de falar o termo ler imagens, porque aí já, né, dizer de leitura de imagem já é até atribuir algo que é do processo cognitivo do textual, né? Então eu acho que é nem ler imagem, mas eu acho que é de fato ver. E assim, eu sei que eu te dei uma resposta bastante solta, assim, mas é uma postura ideológica em favor do ver. Não é uma questionamento, nem é uma crítica, mas eu estou refletindo sobre, claro. Assim, pensando nas evolutivas, que você está levando isso, a leitura, toda essa conexão, o tabloide que no senso comum representa outro universo das relações se instalam a partir desse cenário como se quer que vive notícias, né? Você disse que é efetivamente isso que acontece, que o tabloide está associado muito à questão policial, da violência, e você está fazendo uma aplicação desse formato, dessa forma de apresentação, para uma outra leitura. Então, para ti, como seria, por exemplo, se você identificasse os personagens ou se cada um tivesse um pequeno depoimento sobre si, enfim, esse jogo da palavra, da imagem, do texto, da identidade e tal. Falando de uma outra versão, não pensando que, em termos de imagem pura, que, claro, você pode fazer essas ilustrações, acho bela esse contraponto dessa mescla de paisagem, mas assim, elas são anônimas em uma certa medida, mas elas têm uma identidade própria e os personagens têm uma história própria. Sim. Aí nesse caso, disso que você assim, né, falou agora de uma maneira assim, mais dessa questão específica que você acabou de falar, por exemplo, ter um depoimento de cada um, aí eu não fiz isso, não foi nem por assim, postura ideológica, não, foi por limitação mesmo, limitação pessoal, de não conseguir. Não é conseguir por falta de tempo, de infraestrutura, de não conseguir do ponto de vista artístico mesmo. Eu estou colocando a questão não para você, para justificar, para o grupo pensar nessas possibilidades de fazer um trabalho com essa abordagem, com esse investimento, digamos, dessa construção com o outro, e de também trazer um pouco do outro, mais de maneira efetiva, que essa fala do outro pudesse estar também. Não a tua, digamos, versão, entre aspas, do que se construiu aí. Não é uma crítica, só um deslocamento que poderia se pensar também, por que não? Claro. Uma segunda, terceira versão. Com possibilidade de apropriação de todos, das pessoas que aparecem nas fotos, do meio que você fotografou, de você mesmo, do público que na verdade vai interagir com a publicação, vai se aproximar desse lugar através do seu trabalho. Assim, que a coisa não se esgota, certamente, você sabe disso, né? Porque as outras só começou, na verdade. Claro. Ô Ciro, pegando um pouco esse gancho que o Miguel está colocando, também fiquei com essa sensação que, na verdade, são vários bairros e pessoas que têm uma relação com o bairro de perspectivas bem diferentes. Isso também, a minha pergunta também nessa linha, quer dizer, de que modo isso não te chamou a atenção para determinadas, mesmo entendendo um pouco dessa limitação, pensando de que modo você tem esse fluxo na cidade, esse movimento, e de que modo você, justamente de fora, visualizando esse grupo diverso, né,
Não apareceu isso assim, de repente, não, tem uma figura que me chama a atenção. E eu te digo isso por conta do mercado de carne, que eu sempre me impressionei muito, como eles são muito articulados e super críticos quando a gente se aproxima e conversa, assim, do próprio fluxo do mercado e tal. Uma figura do pessoal que trabalha justamente no mercado de carne. No meu caso, eu me impressionei. Eu queria te perguntar isso, quer dizer, o que nesse contexto chamou mais atenção? Se houve uma figura ou uma categoria, como fala, né? Um grupo, não é? Qual é o seu nome? Galvanda. Galvanda. Olha, anteriormente, na minha experiência de 2011, aí eu posso te dizer que sim, que meu trabalho, ele era assim, ele era o Guamá. Aí do Guamá ele passou para a Feira do Guamá, da Feira do Guamá ele passou para os feirantes de carne da Feira do Guamá, ele foi só se restringir. E aí isso se deu tanto por uma questão visual ali que me interessava, mas associado a isso a amizade que eu fui fazendo com eles. Então acho que no passado sim. Nessa ocasião, eu posso te responder que sim também, que é a foto, que é assim, a família dessa senhora que está aqui, que é a Gilma, que é o que eu falei que é a casa que mora 25 pessoas, assim. Assim, a minha interação com essa família foi diferente das demais, realmente foi especial, assim. Tanto que quando eu vim fotografar na Feira do Açaí, eu vim por recomendação de alguém da família, que eu não sei nem falar a ligação parental, assim, né, de tanta gente. Mas alguém falou, eu sou vendedor de açaí na Feira do Açaí, vai lá fotografar lá que é legal. Né? Eu não tinha, a princípio, essa ideia de fotografar a Feira do Açaí. Mas, a partir do momento que ele me convidou, já vi. Então, assim, eram para ter foto de mais 3 pessoas dessa família, mas que eram 3 crianças. Aí, das 3 crianças, 2 estavam na mesma foto. E outra era uma foto, assim, né, só essas crianças. Dessas 2, uma mãe autorizou e a outra mãe não autorizou. Então, o fato de uma não ter autorizado invalidou eu ter usado, mesmo tendo autorização de uma mãe. A outra criança, né, que é o Daniel, a mãe dele, a Luciana, autorizou. Mas, quando eu fui, e o edital da Funarte, ele dizia que eu teria que ter uma aprovação judicial. Eu achava que essa aprovação judicial era bem mais simples e rápida, que era ir aqui na vara da Infância e Juventude, deixar o termo assinado pelo pai, o responsável, a mãe, levar as fotos e estava ali, pá. Mas eu descobri que não é assim, né? Então, assim, seria um processo ainda bem demorado, então não dava tempo, eu acabei desistindo. Então, assim, é isso. Se é isso que você perguntou. De tudo que eu vi, teve uma família particularmente com quem eu me envolvi mais. Ô Índio, quer contar a história? Eu quero dizer que foi muito legal ter participado desse projeto, né? E a relação que eu tenho com o Ciro é um pouco mais além que a cidade de origem dele, né? O estado de origem dele, que é Minas Gerais. E como ele falou, o motivo, uma das influências era as pessoas que viajam, né, os malucos de BR. E eu também já viajei pelo país, já fui para fora, de uma maneira independente, né, um andarilho mesmo. E, no sentido de fugir do estereótipo do turista comum, que é o turista de massa. Né? Então, para subverter isso, eu viajei uma boa parte do país através do meu livrinho de poesias.
eu faço poesias, tive um contato com ele, comecei a vender rimas para geladeira também, a partir dele, eu conheci ele aqui em Belém. E foi legal nesse processo que eu aprendi algumas manhas, né, no captar das imagens. Mostrei para ele um poema que eu fiz, não me lembro agora, mas vocês podem ver depois no Facebook. E foi muito gratificante. É John Querido que está aqui, igual está na ficha técnica. Foi muito gratificante, né? E essa questão de estar com ele nesses lugares e eu estar próximo a essa realidade, né, de periferia, isso também vem de outras linguagens que eu tive também na rua. Eu fiz um trabalho de campo, demorou uns 6 ou 8 anos, não lembrado, foi morar realmente na rua. Morei na rua em Ouro Preto, morei em Belo Horizonte, Niterói, Rio, Macapá. E aí eu tive um contato legal com esse substrato humano, né? E daí, a partir disso, eu passeava por várias classes sociais. E também eu gosto de fotografar, já fiz até uma oficina de 99. A gente fez a oficina com o Miguel, né? E aí eu fiz também a oficina com o Miguel do Pinroad. E todo esse universo aí, tudo interconectado, faz aflorar um outro olhar, né, sobre as pessoas, sobre o ambiente, sobre si próprio, né? E é isso mesmo. E era legal, assim, porque eu antes de convidar o índio, assim, eu fiquei num certo dilema, assim, que eu fiquei assim, porra, será que vai ficar parecendo que o índio é meu segurança, né? Mas não foi nada disso, assim, porque a gente, né, passava os medos junto, não tinha nenhuma postura, assim, né, de enfrentamento, né? Muito pelo contrário, assim, a postura do índio, assim, sempre foi a postura de acolhimento, né, aquelas pessoas com quem eu estava conversando, né, era isso, assim, né, a gente, né, tomar os cuidados juntos. Algumas pessoas diziam que era gringo, pá. Essa história, nossa, cara, essa história que você lembrou é maravilhosa. Gente, isso que o Índio acabou de falar é uma parte intrínseca do trabalho que eu acabei me dizendo, que talvez eu até desenvolva melhor no futuro, assim, que é essa ideia do gringo, né? Aí eu queria, assim, até destacar duas coisas. A primeira é que aqui em Belém, alguém já assistiu Sampleados? Eu acho que Sampleados é uma websérie, né? Uma série feita para o YouTube, musical, roteirizada a partir das letras do Melody, do Brega e do Melody. Então é um musical, tipo, os personagens eles se comunicam cantando as letras conectadas. E tem uma música, né, independentemente dos sampleados, que é uma música, eu sei que o Calypso canta, mas eu acho que foi gravado antes também, que é o Gringo Lindo. Né, que fala assim, gringo lindo, loiro, louco, de amor pra dar. No verão que vem de novo eu quero te encontrar. Me dá só um toque que eu vou morar contigo em Nova York. Enfim. Isso é a letra da música, que existe independentemente da websérie, de uma iconografia, de uma figuração a respeito de quem é esse personagem. E isso foi feito com várias outras letras aqui de Belém. Nesse episódio que eles usam essa música, como que o roteirista dessa série constrói a representação do gringo a partir dessa música. O gringo é um fotógrafo, louro, barbudo, de short, chinelo, havaiana, andando com a câmera pelo Ver Peso. Assim, eu fiquei assim, eu quase não me mexi assim, eu não acho, sabe, eu não estou dizendo aqui, né, eu não tenho a pretensão de dizer que sou eu que estou falando de mim, não se trata disso, mas eu falei, caramba, eu sou um arquétipo, um dos arquétipos
um dos arquétipos, porque assim, a websérie é toda baseada em arquétipos, né? Então, por exemplo, tem a menina estudante que estuda nessa escola, que eu não sei o nome, mas que usa aquele uniforme antigo, de colegial, a sainha, né? A blusa de botão, assim, e várias outras tipificações, né, de Belém. E eu falei, caramba, o arquétipo do gringo é um fotógrafo, né, número peso, assim. Poderia... Oi? Oi? Pois é, assim, poderia ser assim, milhões de figurações, de representações disso. A segunda história, né, quem me contou e quem testemunhou foi a Safira, que está ali, né, a esposa do índio, que é assim, ela foi uma conversa que ela, no bairro ali, né, nos arredores de casa, escutou, né, de alguém conversando. Falou assim, por que esse moço está fotografando aqui? Aí a pessoa do lado respondeu, porque ele é gringo. Aí eu até lembrei do filme Forrest Gump, né? Ele é gringo, ele faz gringuices, né? Então, assim, o que gringo faz? Fotografa, anda com câmera. Então, assim, isso perpassa. Foi assim mesmo, Safia? Porque ele é gringo faz essas coisas. Isso, a frase é essa, é porque ele é gringo faz essas coisas.